Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma aula, primeira aula da última disciplina. É aquela história de sempre, não é? Quando começa o curso parece que nunca vai acabar e quando a gente menos espera já acabou. E geralmente quem fica pelo caminho aí fica aquela sensação, puxa, se eu tivesse esforçado um pouquinho mais. Mas é isso aí, chegamos com a graça de Deus até aqui. Então daremos início agora à nossa primeira aula da última disciplina. Disciplina esta que tem por título Introdução a Missões. O objetivo não é um estudo aprofundado da missiologia, até porque isso é uma disciplina ou é um estudo que demanda muito mais tempo. Mas nós vamos tratar aqui de forma introdutória a teologia bíblica das missões. Introdutoriamente, é claro. Vamos nos colocar sobre os pés, fazer a Deus uma oração, agradecendo por ter nos ajudado a chegar até aqui e que a boa mão do Senhor continue sobre nós, levando-nos até a conclusão deste curso. Querido Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor, pela tua bondade, que nos permitiu chegar até este dia de hoje, dando início hoje à primeira aula da última disciplina. Estamos prestes a concluir mais uma etapa do curso médio em teologia e eu te louvo porque nos ajudaste. Aqui estão os teus servos, cada aluno da Escola Teológica Shemá, na turma presencial, bem como aqueles que neste instante nos acompanham através desta videoaula, que também, ó Pai, com muito empenho, dedicação e esforço, chegaram até aqui. Que o Senhor continue nos ajudando, especialmente na aula de hoje, abra o nosso entendimento, compreensão da Tua Palavra, falando profundamente, não apenas à nossa mente, mas sobretudo aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Página 177. Introdução a missões. Vamos falar da introdução à introdução, a missões. Vamos introdutoriamente essa disciplina aqui. Bom, começar falando de definições, termos, conceitos. A questão da definição e conceituação da missão há muito tem sido uma das questões mais discutidas no estudo da missiologia. Nem sempre tem havido consenso sobre o que se deve entender por missões. Não obstante, este ser um assunto controvertido, ele é também muito importante para a igreja e para os cristãos individuais. Como pode a igreja ser o que deve ser e fazer o que deve fazer, se não tiver uma clara compreensão acerca do seu propósito na sociedade e no mundo? Interrogação, Temos aqui uma pergunta. Então, para início aqui da nossa aula, acho que os irmãos já sabem que este termo tão utilizado, missões ou missão no singular, missões no plural, nós inclusive temos os nossos cultos de missões, a maioria das igrejas tem os seus cultos de missões, departamento de missões, temos alvos de missões, objetivos, projetos missionários, etc, etc. Porém, o termo missão, ou no plural, missões, não se encontra dentro da Bíblia. Nós não encontramos na Bíblia o termo missão, nem missões. Então quer dizer que não é bíblico, já que não tem na Bíblia? O termo em si, não, mas o que o termo representa, sim, é o que nós vamos ver. E não se assuste com isso, porque se nós fôssemos banir a missão, porque não tem na Bíblia o termo missão, nós teríamos que tirar também a Trindade. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra Trindade, mas a doutrina da Trindade é bíblica. Mas do Gênesis 1 ao Apocalipse 22 você não vai encontrar em lugar nenhum escrito Trindade.
Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia, por exemplo, o termo pentecostal. Então vamos arrancar de todas as nossas igrejas a expressão pentecostal, dizer eu sou pentecostal, eu faço parte de uma igreja pentecostal. Não tem na Bíblia. Eu estou dizendo, tanto o termo missão, pentecostal, trindade, são termos cuja a sua terminologia especificamente não se encontra na Bíblia, mas aquilo que representa este termo, o significado prático, sim, é bíblico, e missões encontra-se entre eles. E aí o termo missão diz respeito, ou aqui já um conceito mais definido, assim vamos dizer, mais estreito, diz respeito exatamente à razão de ser da igreja na terra, a razão da permanência da igreja na terra. Por que é que a igreja está na terra? Alguém vai dizer, para adorar a Deus. Não, mas no céu a gente vai adorar a Deus. Não precisa ficar na terra para adorar. Aliás, que independe até de homens. Deus independe de homens para ser adorado. Os anjos assim o fazem, o adoram. A igreja ainda não foi arrebatada porque ela ainda não cumpriu na terra a sua missão. Ela está na terra cumprindo uma missão. Quando a missão da igreja for cumprida, a dispensação da igreja se encerra e a igreja então parte em direção ao seu lar eterno. É aquele assunto que a gente sempre conversa aqui, não é? Sobre a importância de entendermos origem, razão de existência e destino, no âmbito pessoal e no âmbito também agora da igreja, eclesiástico. No âmbito pessoal, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou? Bom, eu vim de Deus, sou fruto, resultado da mente de Deus, o projeto de Deus, sou a expressão da vontade de Deus. Então a minha origem é em Deus, foi Deus que me fez, que me criou, não vim do macaco, do ameba, nada disso, eu vim da vontade de Deus. Por que eu estou aqui? Para servi-lo, adorá-lo? Sim, também, mas para cumprir uma missão. E depois de cumprir a missão, para onde eu vou? Retornarei para o lar celestial, para junto de Deus, para com Ele estar eternamente. Então a questão é esse intervalo entre a origem e o destino, a razão de ser da igreja aqui. Por isso eu disse neste parágrafo, não obstante esse ser um assunto controvertido, ele é também muito importante para a igreja e para os cristãos individuais. Como pode a igreja ser o que é? Como pode a igreja ser o que deve ser e fazer o que deve fazer, se não tiver uma clara compreensão acerca do seu propósito na sociedade e no mundo? Então a gente precisa ter justamente esclarecido a nossa tarefa, a nossa função, a nossa missão. Segundo o professor Rui de Souza, vamos arriscar aí, Joyce Grillberg, alguma coisa parecida aí, no livro Nós e a Missão, ele diz o seguinte, aspas, a missão é a razão principal da existência da comunidade da fé. Tudo o que se faz na comunidade é feito em função da missão. Neste sentido, toda a ação da igreja, seus planejamentos e objetivos devem girar em torno da missão. Como base da revelação das Escrituras, a força da missão e o seu principal fator motivador em nossas vidas reside no fato de que o próprio Deus é um Deus missionário. Neste caso, qualquer envolvimento com o Deus da Bíblia significa envolver-se num grande projeto missionário. Isso aqui também é fundamental a compreensão, porque se nós expressamos o caráter de Deus, se de fato feitos fomos à imagem e semelhança de Deus, e todos cremos assim, é claro, estou tratando subjetivamente, mas sabemos efetivamente que esta é uma verdade absoluta. Fomos criados por Deus, sua imagem e semelhança, o pecado deformou e depois em Cristo a regeneração vem justamente restaurando aquilo que o pecado veio destruindo. Então, o caráter de Deus vem sendo restaurado como obra da regeneração, como uma obra do Espírito Santo em nós. E aí nos tornando mais uma vez mais parecido possível do que éramos lá no Éden, em Adão, na essência, na origem. E aí lá na origem, então, Adão manifestava plenamente, perfeitamente, dentro de uma perfeição humana, o
caráter, a essência, a moral, a ética de Deus. E se este Deus do qual aqui estamos falando é um Deus missionário, ou seja, um Deus que ama e se dispõe a buscar aquele que se perdeu, então todos aqueles que manifestam o caráter de Deus devem ter essa disposição de manifestar este particular do caráter de Deus, esta faceta do caráter de Deus, a compaixão pelo perdido, a disposição de se envolver na lide missionária. Então, qualquer pessoa que se envolve com o Deus da Bíblia está se envolvendo com o Deus missionário. E à medida que nos relacionamos com Deus, nós vamos assimilando muito da sua essência, do seu caráter, e vamos reproduzindo. Logo, quanto mais íntimo de Deus a igreja for, mais envolvida com a obra missionária ela será. A comunhão com Deus leva a igreja inevitavelmente a se dedicar à missão, porque Deus é um Deus missionário. E o ápice da ação missionária de Deus se revelou justamente no envio do seu Filho, também como um envio missionário, para entregar a vida em resgate dos perdidos. Nós devemos manifestar este mesmo envolvimento e disposição. Repito uma vez mais. O Deus missionário que aparece de Gênesis a Apocalipse em nossas Bíblias, é sempre aquele que vem até nós, nos transforma pelo seu poder restaurador e por fim faz o quê? Nos envia. Não dá para fugir desta dinâmica. Envolver-se com o Deus da Bíblia significa estar sujeito e disposto ao envio missionário. Claro, irmãos, talvez num momento primário a gente sempre tem no nosso imaginário que ser enviado como missionário é restrito única e exclusivamente àqueles que abdicam de tudo, pede conta no emprego, vende a casa, vende o carro, tira o passaporte e lá vai embora, sem olhar para trás, sem saber para onde, some nesse mundo afora. Claro que existem pessoas que têm este chamado maravilhoso, magnífico, mas não significa que apenas os que são chamados dessa maneira é que são missionários. Toda a igreja é missionária. Missão não é a responsabilidade de um departamento da igreja. Missão é responsabilidade da igreja. Um departamento da igreja é responsável por organizar as atividades missionárias. Organizar as finanças, os projetos, prestar relatórios, dar um norte, né? Nós vamos fazer assim, vencendo essa etapa, nós vamos avançar para outra, nós vamos investir ali, nós vamos ser... O departamento não é para, vamos dizer assim, tirar dos ombros da igreja o encargo missionário. Não vamos colocar nos ombros daquele grupo, daqueles 5 ali, daqueles 8, daqueles 10, daqueles 2, daqueles 1. Tem igreja que se bobear é daqueles 1. Pronto, fazemos missão, temos ali. A igreja faz missão, tem ele ali, ó. Fala com ele ali. Aí fica... Não, a igreja, ela deve ser missionária, porque a responsabilidade missionária é da igreja. O Senhor Jesus não disse, né? Depois de ressuscitado, dizendo para a igreja: portanto, separai um grupo e o envia por todo mundo. Separe um grupo, selecione um grupo e os envie por todo mundo, para que eles preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê neles e for batizado será salvo. E a gente? Não, vocês não. Prepare um grupo para o desencargo da igreja, para ter... Não, a responsabilidade é de toda a igreja. E aí, claro, a responsabilidade, ela precisa ser compartilhada. Então uns se responsabilizam pela missão local, nacional, estadual, urbana, evangelizando no bairro, na casa, todos os meios possíveis. O conceito que eu gosto muito de repetir sempre é que o campo missionário é um coração sem Deus. Você está na fila do pão, né? O pessoal fala aí, quem sou eu na fila do pão? Né? Esse pessoal, quem é você na fila do pão? Você é um missionário. Está lá na fila do pão. Uma pessoa na frente não conhece Jesus, você está diante de um campo missionário.
O Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, você podia ir lá na igreja e tal, fazer uma visita, tem certeza que Deus vai falar o seu coração, pode mudar a sua vida, a sua história. Você está fazendo missões, você está representando o reino de Deus, você está agindo como embaixador do céu, apontando o caminho da salvação para alguém que está perdido. Então, esse é o envolvimento missionário que toda a igreja deve, o tempo todo o tempo, estar envolvido. O texto de Êxodo 3:10, quando Deus diz assim a Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Dá um pouco da linha da dinâmica, dessa dinâmica. Deus nos chama para vir a Ele, depois nos faz estar com Ele, depois nos envia. Primeiro nós estamos chamados a vir, vinde, ficai e ide. Precisamos vir a Jesus, é o primeiro passo, a conversão. Estar, que é o período da preparação, e ir, que é o momento da representação, de falar em nome dele, ser um embaixador, um missionário. Então, biblicamente e teologicamente, não dá para envolver-se com aquele que é o grande missionário e não ser influenciado ou impactado pelo amor à missão. Volto a dizer, a frieza missionária de uma pessoa ou de uma igreja. Nós vamos falar individualmente para que nós possamos fazer reflexão pessoal, porque senão fica muito subjetivo. Uma igreja, a gente já fica pensando nessa igreja, naquela, na outra. Nós vamos fazer uma análise individual, pessoal. A frieza do zelo missionário de cada pessoa reflete a frieza do seu relacionamento com Deus. O fervor missionário de uma pessoa refletirá o fervor do seu relacionamento com Deus. Em outras palavras, quanto menos envolvimento tem um cristão com Deus, tanto menos desejo de o representar na obra missionária o tal cristão terá. Quanto mais envolvimento este cristão tiver com Deus, tanto mais desejo de representá-lo na obra missionária este cristão terá. Então, se você avaliar o seu envolvimento missionário, por ele você vai ter também, ainda que seja uma pálida noção, mas da sua própria comunhão com Deus. Isso vale a pena refletir. Entender o significado bíblico, teológico e prático da missão é de vital importância para nós, para entendermos o que de fato significa evangelizar. A evangelização como parte da missão é encarnar o amor divino nas formas mais diversas da realidade humana, para que Jesus Cristo seja confessado como Senhor, Salvador, Libertador e Reconciliador. A evangelização sinaliza e comunica o amor de Deus na vida humana e na sociedade, através de adoração, proclamação, testemunho e serviço. Para a gente avançar, vamos desde o começo da história da igreja. Muitas derivações de termo têm aparecido nas traduções latinas procedentes do verbo grego apostelein. Significado, qual é o significado do termo? O significando aí, a arte de exercer o apostolado. Olha só, isso é interessante, o termo apóstolo, apostolado, ofício de um apóstolo. As palavras mais usadas são missio, a palavra latina, e missiones. A terminologia missio somente veio a aparecer no século XVI, quando as ordens de monges jesuítas e carmelitas enviaram ao Novo Mundo de então centenas de missionários. Inácio de Loyola e Jacob Loionês consistentemente empregaram o termo missio. Os jesuítas foram os primeiros a utilizar a terminologia missão, como a propagação da fé cristã entre os povos não cristãos, ou seja, a disseminação da fé entre os povos não católicos. Lembrando, estamos falando aqui de obras de jesuítas. A gente estudou na disciplina que antecedeu a família cristã, que foi a história da igreja, que após o movimento da reforma protestante,
quando muitos se desligaram da Igreja Católica após protestarem contra ela e não atingiram os resultados dos seus protestos, se desligaram. Tendo se desligado, então, fundou-se esta nova igreja, a Igreja Protestante. Foi chamada dessa maneira em virtude dos seus protestos aos descabidos ou às descabidas heresias que estavam sendo paulatinamente introduzidas no seio da igreja. E aí agora a Igreja Católica levantou um movimento chamado de Contra-Reforma, que era tentar impedir o avanço do movimento reformista, tentar trazer de volta os reformadores ou os protestantes, trazê-los de volta para o seio da comunidade da fé. E depois que começaram então aquele movimento de, aspas aqui, descoberta do Novo Mundo, descoberta das Américas, etc. E aí alguns países que estavam sendo, aspas, descobertos, estavam ali sendo evangelizados por protestantes, os católicos viram a necessidade de enviar, aí o termo nasce, missionários, pessoas com a missão de pegar os não católicos e convertê-los ao catolicismo. Mas onde que eu quero chegar aqui? O interessante, deixa eu concluir só fiz essa lembrança para a gente se lembrar, perdão aqui da redundância, dos jesuítas, o Inácio de Loyola, a missão de converter ao catolicismo os não católicos. E aí, nesse caso, os protestantes foram vistos como indivíduos a serem alcançados. E interessante que hoje a gente faz justamente o inverso, né? A gente evangeliza católicos para que eles se convertam a Jesus. E lá atrás os católicos evangelizavam os protestantes, né? Rapaz, aceita Jesus. Claro que não era essa a mensagem. Era, volta para a amada Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o Santo Pai, Padre vos espero. Enfim, este sentido estava intimamente associado com a expansão colonial do mundo ocidental aos demais povos, atualmente aí chamado de Terceiro Mundo. Desde meados do século XX, vários sentidos têm sido aplicados ao termo missão, alguns mais estreitos, outros mais amplos. É importante que iniciemos esta apostila ou esta disciplina aqui de introdução a missões, dando alguns conceitos de missão. Antes de ir a esses conceitos, por favor, pega aí a sua Bíblia. Vamos fazer menção aqui do Evangelho escrito pelo evangelista Mateus. Deixa eu ver aqui o capítulo 10, mas vamos pegar aí o capítulo 9 a partir do versículo 35. Veja bem, capítulo 9, 35 do Evangelho escrito por Mateus. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão. Por quê? Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus comunicou aos seus discípulos, né? Disse a eles: a seara realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos os ceifeiros. Aí o Senhor Jesus dá a eles a responsabilidade de fazerem uma oração, um clamor, um rogo. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que faça o quê? Que mande mais trabalhadores, mais ceifeiros para a sua seara. Então Jesus pega os seus discípulos, ele está lá, ele fazendo a missão, ele foi enviado, Jesus é um enviado, está cumprindo a sua missão, e ele, Jesus, percebe que a missão é muito grande, e ele tem compaixão da multidão. Tem como ele, humano como estava, período
de trajetória terrena limitada, não ficaria aqui para sempre como homem, não daria conta de ficar atendendo ininterruptamente as multidões, seria interrompido pela fadiga, pelo cansaço. E ainda que atendesse a multidão de um lugar, por estar na condição humana e não gozar do atributo exclusivo da divindade, da onipresença, atributo que ele deixou aos pés do Pai para assumir a forma humana, atendendo uma multidão não atenderia a outra, atendendo a outra não atenderia a uma. Então ele está atendendo aquele grupo e percebe que, na verdade, a seara, o campo missionário é vastíssimo, muito grande. E as pessoas dispostas, ou pelo menos que se apresentem para trabalhar nesta grande seara, são muito poucos. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Aí Jesus então dá aos discípulos, repito, a responsabilidade. Orem a Deus, peçam a Deus, roguem a Deus, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. E aí encerra dessa forma o capítulo 9. Observe como começa o capítulo 10. Esse E aqui já é justamente para dar continuidade. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Olha o que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus deu aos discípulos, no último versículo do capítulo 9, a incumbência de orar a Deus para que Deus enviasse trabalhadores. E no versículo 1 do capítulo 10, o Senhor Jesus está dando a eles o trabalho. O que isso significa? Significa que eles oraram dizendo: Deus, envie trabalhadores. E aí depois Jesus disse: olha, vocês são os trabalhadores que o Pai acabou de enviar. Em outras palavras, o Pai ouviu a oração de vocês, e vocês são a resposta da própria oração de vocês. Vocês pediram para Deus enviar trabalhadores e Ele enviou. Cadê? São vocês. Vocês são a resposta da sua oração. E às vezes a gente faz assim: Senhor, essa obra, envia alguém. Deus, já enviei. Cadê? Você está aí fazendo o quê? Senhor, o Senhor não está vendo a obra aqui padecendo, precisamos que o Senhor envie alguém. Mas você está aí, filho. Já estou te mostrando, te dando o mapa, te dando aí, você faz alguma coisa, é você mesmo. E aí o versículo 2 vai dizer: ora, o nome dos 12 apóstolos. O versículo 1 diz assim: e chamando os seus 12 o quê? É o versículo 2 e o nome dos 12. Irmão, é uma diferença muito grande entre discípulo e apóstolo. Quando eles recebem a missão, eles são discípulos. Quando eles assumem a missão, eles são apóstolos. Discípulo é um aprendiz. A palavra apóstolo, aí é esse termo que eu li esse texto justamente, você voltar aí à página 177, a última palavra que está lá embaixo, no finalzinho, apostolém. Apostolém significa a arte de exercer o apostolado, o ofício de um apóstolo. O termo grego apóstolo significa enviado. Enviado. Discípulo é alguém que é chamado para aprender. Apóstolo é alguém que é enviado para ensinar. Os seus discípulos eram aqueles que estavam com ele para aprender dele. Os apóstolos são aqueles que são enviados por ele para representar a ele. Óbvio que para ser apóstolo precisa primeiro ser discípulo. É impossível ser apóstolo sem ter sido discípulo. Eu vou ensinar o que se eu não aprendi nada? Eu vou representar a quem se eu não passei tempo nenhum com ele para aprender dele? O que eu vou dizer se eu nunca ouvi? Como é que eu vou ficar em pé para falar se eu nunca sentei para ouvir? Os discípulos sentavam aos pés de Jesus, aprendiam dele, não apenas palavras, mas o seu caráter, da sua essência, com a sua experiência pessoal, aprendiam na forma mais prática do aprendizado, não na teoria, faça isso, não, eles viam Jesus fazer, estavam no campo, aprendendo junto, e aí então eles recebem a responsabilidade. É por isso que o capítulo 10 começa dizendo, os 12, a maioria das Bíblias trazia essa epígrafe, não é?
Os 12 e o quê? E a sua missão. Ah, pastor, você falou que esse termo não tem na Bíblia. Lembrando que as epígrafes originalmente não constam, né, nos originais. Epígrafe aqui é justamente porque ele está explicando o que é a missão. É isso aqui, ó. Cadê a missão? Onde está a palavra missão? No texto, não na epígrafe. No texto. Está aí, você ser enviado para representar Jesus. E aí, óbvio que para ser enviado, primeiro precisa ter estado com ele, e outro detalhe, precisa receber poder dele. Não foi o que ele fez com a igreja? Ficai em Jerusalém. Até quando? Até receber o poder. E depois? Depois ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente fica até. Depois que recebe, ó irmãos, ir antes de receber poder é errado. Agora, não ir depois de ter recebido poder é mais errado ainda. É mais errado ainda. Você pode dar desculpa, eu não fui. Por quê? Estou me preparando. Essa desculpa é pronta. Estou me preparando, estou orando, estou estudando, estou me qualificando, estou buscando, ok. Aí depois você recebe tudo isso, e agora? Aí não vai. Aí começa, não, é porque eu sou solteiro, acabei de casar, né? Estou casadinho de novo, né? Como chama. Aí nessa brincadeira de casadinho de novo, o menino já fica logo grávido. Vamos esperar. Aí nasce, não, como é que eu vou deixar agora, nos primeiros meses, anos? E agora começou o período escolar, sabe, né? A primeira missão é a nossa casa, a nossa família. Está perto de casar, eu neto. É assim. Lá vai. Não, muito trabalho, quando eu aposentar. As desculpas são essas aí, que muitos dão para não se envolver na obra de Deus. É pecado se você recebeu preparação. E repito, não estou falando apenas, a gente sempre pensa, largar tudo e ir, sair por aí. Não. Tem tantas atividades da igreja, irmão, e as pessoas não querem se comprometer com o mínimo. A gente está aqui gravando essa aula, está sendo gravada, né? Daqui a pouco quem vai assistir, geralmente com 2 dias no mínimo depois, a gente está pessoalmente, os irmãos aqui acompanhando essa aula, e exatamente nesse momento tem um grupo da igreja que está onde? Na rua fazendo culto evangelístico. Uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, a nossa igreja tem o culto na rua, o pessoal está lá, os irmãos estão lá. Quem sabe cantar, canta. Quem não sabe cantar e sabe tocar, toca. Quem não sabe tocar nem cantar, sabe dirigir culto, dirige. Quem não sabe, mas sabe pregar, prega. Quem ainda não prega, dá uma saudação, dá. Quem não sabe fazer nada, irmão, sabe fazer isso aqui, entregar um papel, ó, Jesus te ama, está lá. Ou é tímido até para isso, mas está lá, ó, engrossando o coro. A igreja está aqui, estamos aqui, dando aquela, nem que seja ali a presença moral, né? Para não ir 1, 2, 3 sozinho, aí 30 não sabe, mas está lá junto, marchando, dando corpo àquele grupo, para depois ir pegando desenvoltura, né, sendo encorajado, daí a pouco recebendo alguma oportunidade também. Irmãos, tem diversas formas de se envolver. A missão é essa, é representar a Jesus em qualquer lugar, falar em nome dele. O Senhor Jesus, ele percebeu, olha, a missão, eu não consigo realizá-la sozinho, preciso de pessoas que se disponham a, junto de mim, fazer esta obra. O chamado é esse, somar com Jesus na tarefa de fazê-lo conhecido no mundo. E ainda, irmão, você ainda tem a certeza, a segurança, a promessa de que aquele que te envia com a responsabilidade de falar dele, ainda prometeu, eu estarei com você todos os dias. Nem te abandonar, ele vai te abandonar. Ele te chama, ele te prepara, ele te dá poder, ele te dá a palavra, ele te envia, ele vai contigo. A gente só precisa dizer, eis-me aqui, e se envolver de alguma maneira. Bom, vou deixar esse texto aqui, daqui a pouco a gente vai fazer menção a outros textos, também importantes, que mostram aqui dentro dos livros do Evangelho a questão do chamado, do exercício ministerial,
Depois a gente vai falar de outros, mas vamos voltar aqui no nosso material aí, o conceito. A gente está aí no conceito, definições generalizadas de missões. O missionário Carl Miller apresenta uma lista com os seguintes conceitos. Vou aqui algum deles. Missão é o envio dos missionários para um designado território. Isso aqui é um conceito. Missão tem a ver com as atividades realizadas por tais missionários. Também um conceito. Missão é a área geográfica onde os missionários realizam seus ministérios. Mais um conceito. Um quarto conceito. Missão é a agência missionária responsável pela logística e pelo envio dos missionários aos seus respectivos campos. Ainda, missão é a propagação do evangelho aos povos não alcançados. 6. Missão é o centro do qual os missionários irradiam o evangelho. 7º conceito, missão é uma série de serviços religiosos com o propósito de despertar vocações missionárias. 8º, missão é muito simples, a propagação da fé cristã. O 9º, particularmente esse aqui é um conceito que eu mais gosto destes apresentados. Missão é a expansão do reino de Deus. 10º, missão é a conversão dos povos pagãos. E 11º, missão é a plantação de novas igrejas. Dr. Antônio José nos informa que até o século XVI o termo missão foi usado exclusivamente com referência à doutrina trinitária, isto é, ao papel da Trindade na história da redenção. O Pai envia o Filho é enviado pelo Pai, então o Filho recebe do Pai uma missão, e por sua vez o envio do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Então o Espírito Santo recebe do Pai e do Filho uma missão. Sempre que existe essa expressão envio, vai trazer o termo grego apostolém, de apóstolo, enviado, que a gente usa a expressão latina missão, missio, missão, que é justamente ser enviado como representante, para falar em nome de. Mais uma definição de missão para nós concluirmos aí a nossa introdução. Em seu sentido mais amplo, a missão é tudo que a igreja faz a serviço do reino de Deus. Termo plural aí, missões. Em sentido mais restrito, contudo, a missão refere-se à atividade missionária, a pregação do evangelho entre povos e culturas em cujo meio ele não é conhecido. Caso missão no singular. A seguir, seguem-se ainda duas outras definições. Uma de J.H. Bavinck, que define da seguinte maneira: missões é aquela atividade da igreja, essencialmente nada mais do que a atividade de Cristo, realizada por meio da igreja, pela qual a igreja, neste período intermediário, chama os povos da terra ao arrependimento e à fé em Cristo, de modo que se tornem seus discípulos e, pelo batismo, sejam incorporados à comunhão daqueles que esperam a vinda do reino. Conceito de Carlos Del Pino, em artigo publicado, diz que a missão da igreja não pode ser algo independente de Deus e de Cristo, como se a igreja pudesse realizá-la por si só. Não, a igreja não pode realizar nada sem Deus, sem o Senhor Jesus. É exatamente este o ponto da definição de Bavinck, quando ele diz que missões é aquela atividade da igreja, essencialmente nada mais do que a atividade de Cristo. É o que Cristo faz por intermédio da igreja. É a obra do Senhor Jesus de fazer a igreja avançar, ir adiante, alcançar. Nós somos o resultado da missão da igreja. Se a igreja de Jerusalém não fosse fiel no cumprimento da ordem de Jesus de sair e evangelizar Judéia, Samaria e sobretudo os confins da terra, qual de nós nessa noite aqui estaríamos?
Se aqui estamos, é porque lá nos primórdios, a igreja primitiva foi obediente à ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Um termo que eu gosto muito, e a gente leu recentemente na nossa leitura bíblica anual, um termo que eu gosto muito, utilizado pelo apóstolo Paulo na sua defesa. Abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo está diante do rei Agripa, o quarto da dinastia herodiana, e ele está ali explicando a sua conversão, quem ele era, como procedia diante dos fariseus, zeloso da lei, etc, etc. E ele vai explicando, para chegar aqui exatamente no versículo 13 do capítulo 26, ele está explicando a conversão dele. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí vem a missão, a partir do 16. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Aí a palavra envio, aqui o termo é o apostolém, é o missão. Jesus está dizendo: olha, eu te apareci por isso, te apareci para te salvar, claro, em primeiro lugar, para te salvar, não só para isso. Não apareci para te transformar em um membro de banco, né? O termo que a gente usa. Não, te apareci para te dar uma missão, te apareci para te enviar ao teu povo. Você vai sofrer na mão dele, vou te enviar também aos gentios. Você vai falar das coisas que você já viu, mas eu ainda vou aparecer para você outras vezes, vou te mostrar outras coisas que você vai falar sobre elas. Então a missão, ela evolui, a gente cresce. Você lembra que eu disse no começo que a gente demonstra o nosso fervor e zelo missionário à medida que nós nos relacionamos intimamente com Jesus? Perceba que o Senhor Jesus vai revelar outras coisas a Paulo para que Paulo possa falar. Então, à medida que ele se envolve com Jesus, ele recebe mais revelações, e mais revelações significam mais responsabilidades. À medida que ele se relaciona com Jesus, ele vai tendo novas revelações, e as novas revelações vão dando a ele mais responsabilidades. Voltando aí, vou voltar a ler o 16 e o 17. Levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz do poder de Satanás a Deus. Essa é a missão: trazer as pessoas que estão com os olhos fechados, em trevas, escravos de Satanás, e levá-los a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aí está a missão. E aí independe, irmãos, se é o meu vizinho que está em trevas e eu vou levá-lo à luz, independe se é aquele que se assenta do meu lado o dia todo no local de trabalho, que é escravo de Satanás, e eu vou conduzi-lo a Deus.
Se é aquela pessoa com quem eu estudo na escola, na faculdade, etc. Estou falando no sentido amplo, tanto para nós aqui, quanto para quem acompanha as aulas, ou acompanharão daqui uma semana, um mês, um ano, 5, 10, não sei, até Jesus voltar. Então, em todos os âmbitos, se é aquela pessoa com quem eu interajo na escola, no trabalho, no bairro. Se você está pegando alguém que está em trevas e o conduzindo à luz, se você está pegando alguém que é escravo de Satanás e o está levando a Deus, você está cumprindo a missão. O desfecho e a frase que eu disse que gosto muito, não cheguei a ela está agora no versículo 19. Paulo está dizendo ao rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, eu, Paulo, não fui desobediente à visão celestial. Qualquer que não cumpre a missão, ele está sendo o quê? Desobediente à visão celestial. Qualquer que foi alcançado pelo Evangelho e não prega o Evangelho, ele está sendo desobediente à visão celestial. Qualquer que estava em trevas e veio para a luz e percebe alguém em trevas e não tem desejo de trazê-lo para a luz, está sendo desobediente à visão celestial. Qualquer que era escravo de Satanás e hoje serve a Deus e interage com alguém que é escravo de Satanás e não se esforça em levá-lo a Deus, está sendo desobediente à visão celestial. Em resumo, missões é uma questão de missões é uma questão de obediência. O não fazer missões é um retrato da mais pura desobediência. Ficou simples? Ficou fácil? Já está com a mensagem pronta para o próprio culto de missões? Rony Cléber, já está pronta aí a mensagem? Próximo culto de missões? Mas pega leve também, senão... Fazer missões, olha aí, ó. O último parágrafo da página 179. Fazer missões é procurar estar em sintonia com Deus, empenhando-se ao máximo para ver o que Deus vê, ouvir o que Deus ouve, conhecer como Deus conhece, e não apenas isto, é estar disponível para descer onde Deus quer descer, livrar aqueles que Deus deseja libertar e fazer subir aqueles que Deus deseja levar para a terra que mana leite e mel. Fazer missão é representar a Deus. Qualquer momento, você está diante de um bar, de uma boca de fumo, no ônibus. A pergunta é essa: se Jesus estivesse aqui, será que ele falaria do amor de Deus a esta pessoa? Qual que você acha que é a resposta? Você deve simplesmente imitá-lo. Simplesmente imitá-lo. Está aqui o diácono Jardel, né? Não faz muitos dias a gente estava em um ambiente de lazer, tiramos um dia de lazer com as famílias e se deparamos ali com uma pessoa, não é? Estava contando suas dores, suas enfermidades, suas lutas, escravidão. E aí começou ali, inclusive, a minha esposa tomou iniciativa, começou a evangelizar, o diácono Jardel também. Daí a pouco estava num ambiente de uma espécie de um sítiozinho para levar as crianças para brincar. Daí a pouco estava orando, impondo as mãos, ungindo a pessoa. Poxa, mas tirou esse dia aqui para brincar. Mas o diabo não brinca. Não estou dizendo com isso que a gente não vai ter momento, a gente tem um momento, mas dentro desse momento no trabalho pode ter um momento também, um parêntesezinho ali. No seu momento de lazer, eu vou tirar o dia para ir no shopping com a minha família. Tá bom, tá lá no shopping. Aí você está passando lá na praça de alimentação, alguém cai endemoniado. Você, não, senhor, hoje não, hoje eu vim aqui para lanchar. Deixa esse bicho se estribuchar aí. Outro dia eu vim aqui para fazer a obra, hoje não. Você é representante, deve ser representante de Deus em todo lugar. Eu sei, irmãos, às vezes é complicado porque nós nos restringimos a entender que igreja não somos nós. A gente passou a entender que igreja é o lugar. A gente aceitou essa definição de igreja. Igreja é um lugar.
Aí por isso que a gente fala, aqui não é lugar de fazer isso. É como se você estivesse dizendo, não, aqui não é lugar de eu ser igreja. Ser igreja é naquele lugar lá fechado. Ali é lugar de eu ser igreja, aqui não é lugar de eu ser. A gente aceitou esse conceito de que igreja é um lugar. Igreja são as pessoas, somos nós. Vamos aí ao capítulo 1, a igreja e sua missão. O termo eclésia, ou eclesia, utilizado no Novo Testamento, foi usado por Cristo e por Paulo para designar a igreja universal, a igreja à qual todos os verdadeiros crentes em Cristo pertencem, ou seja, os chamados, os convocados para fora do mundo, para constituírem um povo especial para Deus. O termo eclésia significa, porém, muito mais do que chamado. Ele inclui também o sentido de ser chamado para. E a pergunta, para quê? Trata-se exatamente do que queremos dizer por missão, aquilo para a qual ou para o que a igreja é chamada. A missão da igreja é tríplice, ou seja, fomos chamados para adorar, ser o corpo de Cristo na terra e levar Jesus para o mundo. Não é de fácil cumprimento. De fato, no plano humano, isso é impossível. Daí Deus ter concedido à igreja uma fonte especial de poder celestial, capacitando-a a cumprir essa missão. Essa fonte de poder é o Espírito Santo, o Consolador. Lembrando lá, curso básico, Eclesiologia, 7ª disciplina, doutrina da igreja, o termo eclésia deriva da junção de dois termos gregos, ek e o kalel. Ek significa fora, kalel, chamado. Então a igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora. Chamadas para fora de quê? De onde? Para fora do mundo, para ser tiradas do mundo, do sistema. Jesus disse, não peço que tire do mundo, mas livre do mal. Então está sendo tirada do sistema. Vai chegar o tempo que a igreja vai ser tirada fisicamente, literalmente, do espaço geográfico, mundo, para aí estar com ele. Por enquanto nós não fomos removidos do espaço geográfico, mas estamos sendo tirados do sistema. Então, chamados para fora do mundo, a fim de estar com ele, Jesus, e então ser enviado ao sistema do qual nós fomos tirados, agora para representá-lo, para falar em nome dele, para pregar, para evangelizar. Logo, o ser igreja traz na essência a sua missão. Ser igreja é ser membro de um grupo de pessoas que foi tirado para fora do sistema do mundo e enviado para representar aquele que resgatou. Isso, irmão, deve ser muito claro. Se alguém não foi tirado do sistema do mundo, não é igreja. Se alguém não está representando a Cristo nesse sistema caído, não é igreja. Porque o ser igreja está ligado na essência ao ser tirado e enviado. Então, toda a igreja é a missão é a igreja, a missão é a razão de existir da igreja. A igreja, ekkalel, eclésia, existe para ser enviada e representar a Jesus. E aí nós destacamos, essa missão, humanamente falando, é impossível, e Deus sabe disso. Razão pela qual não nos enviou sozinho e descapacitados, ou incapacitados, melhor, mas nos enviou depois de nos ter capacitado, nos ter enchido com o poder do Espírito Santo, nos ter revestido com o poder do Espírito Santo. Logo, não tem como dar desculpas. O Senhor investiu a igreja de tudo aquilo que ela precisava para realizar a sua missão. São os talentos, não é? São os talentos. Se nós nos apresentarmos com ele depois de termos enterrado o talento,
servo mau. Por que você pegou? Eu investi em você, eu te salvei, eu te libertei, eu te ungi, eu te capacitei, eu te enviei e você não deu fruto nenhum. Você pegou todo esse investimento e não transformou isso em nada. Então o resultado vai ser um resultado negativo. Adorar, além de ser o maior dos privilégios, é a missão da igreja para com Deus. A gente falou aqui da missão tríplice, né? A igreja tem uma missão para com Deus, a adoração. A igreja tem uma missão para com a igreja. Quando a igreja se reúne, qual é a missão da igreja para com a igreja? A edificação coletiva. Não tem salmo, não tem hino, não tem palavra. A igreja se reúne para a edificação. E qual é a responsabilidade da igreja para com o mundo? Aí é a missão, a evangelização. Então nós temos uma missão para com Deus, adoração. Nós temos uma missão para com os nossos irmãos, edificação. E nós temos uma missão para com este mundo, evangelização. Adorar, além de ser o maior dos privilégios, é a missão da igreja para com Deus, é a oportunidade de comunicar-se com Ele. Jesus afirmou que veio buscar para o Pai adoradores. Adorar a Deus é mais do que prostrar-se, é a forma de vivermos a vida ou a vida que vivemos. Adoração implica em sujeição e confiança plena. Ser o corpo de Cristo na terra, além de ser o maior dos desafios, é a missão da igreja para com ela mesma. A necessidade mais urgente do crente é o processo contínuo em direção ao padrão perfeito de Deus. O desejo da Trindade é que a pessoa de Jesus reflita em nós e através de nós. Então nós estamos aqui para trabalhar um no outro, ajudando a que cresçamos a imagem, né? Cresçamos até a estatura de varão perfeito. A missão da igreja para com a igreja é essa, a edificação para que haja crescimento. Nós cheguemos aí à estatura perfeita de corpo de Cristo. Para com Deus, a adoração. Para com a igreja, a edificação coletiva, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Evoluir em sendo o corpo de Cristo. E aí, finalmente, para com o mundo. Cumprir o ID também é a maior das obrigações. É a missão da igreja para com o mundo. Quando recebemos de Jesus essa quando recebemos de Jesus esta ordenança, lá no início, nos primórdios, na igreja primitiva, havia no mundo aproximadamente 250 milhões de pessoas. Ou seja, o mundo da época da igreja primitiva tinha o que basicamente o Brasil tem, 250 milhões de pessoas. O Brasil talvez tenha uns 30 milhões a menos, aproximadamente. Em menos de um século, todo mundo conhecido até então tomou ciência do nome de Jesus. Hoje, aproximadamente 2.000 anos depois, já somos aproximadamente 7 bilhões, um pouco mais, na realidade, um pouco mais. Entre essas, apenas 30% aproximadamente conhecem ou ouviram falar de Cristo. Já pensou 70%? 70% está dentro do povos não evangelizados. Dentro da nação brasileira existem povos não evangelizados. Por incrível que pareça, dentro do nosso solo pátrio é possível chegar em grupos que não ouviram falar de Jesus. Povos isolados, povos indígenas. E além disso, a gente tem às vezes a barreira constitucional. Vez por outra aí querem passar leis que proíbem de evangelizar povos nativos, dizendo que isso seria uma invasão cultural, invadir a cultura do povo, querendo mudar os seus costumes, etc, etc. Tem essas barreiras aí, mas enfim, olha o desafio, irmãos. Não há organismo na terra do qual Deus espere tanto como a igreja. E também não existe entidade no mundo que tanto tenha recebido de Deus como ela. Você acha que Deus espera alguma coisa de quem? Do governo? Você acha que Deus está esperando
que o mundo seja transformado por intermédio da escola, das universidades. Ah não, Deus confia nas ONGs, né? Deus confia nas ONGs. É a igreja. Deus não deu poder ao governo, falando poder espiritual. Deus os investiu de autoridade, legitima as autoridades dele. Paulo diz isso aos romanos. Não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Isso é legitimar a autoridade. Os homens investem homens de autoridade, Deus legitima. Estou falando poder espiritual. Deus não deu poder espiritual ao governo. Deus não deu poder espiritual à escola, à universidade, a sociedades anônimas, a empresas, a organizações não governamentais. Deus deu poder espiritual à igreja. Deus investiu de autoridade espiritual à igreja. Deus opera por intermédio da igreja. Então Deus vai cobrar de quem? Da igreja. Não tem como botar a culpa, mas o país, o governo. A gente está vivendo essa crise institucional. Ninguém sabe o que isso vai dar. Ninguém sabe. Ninguém é capaz de dizer hoje o que nos espera para a próxima semana, o próximo mês, que dirá os próximos 4 anos. Ninguém sabe. Estamos vivendo essa crise, essa interrogação aí. Eu não sei, ninguém sabe. Mas eu sei que seja lá o que for, Deus continua esperando que a igreja cumpra o seu papel. Seja lá o que der daqui a uma semana, um mês, um ano, os próximos 4 anos, os próximos 8, 12 anos, eu sei de uma coisa, independente do que for, Deus continua esperando que a igreja seja igreja. O governo é de direita, a igreja tem que ser igreja. O governo é de esquerda, a igreja tem que ser igreja. O governo é de extrema direita, a igreja tem que ser igreja. O governo é de extrema esquerda, a igreja tem que ser igreja. O governo permite, até ajuda de alguma maneira, a igreja cumprir o seu papel, ela tem que ser igreja. O governo não permite, persegue a igreja tem que ser igreja. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente tem que cumprir o nosso papel. Não estou desassociando a questão da cidadania individual, estou desassociando. Estou falando que seja qual for o contexto. Você acha que Deus, porque existe um país como a Coreia do Norte, não, a igreja lá não precisa ser igreja não, porque lá não permite, então está autorizada a não ser igreja. Um país como a China, países islâmicos, a igreja tem que ser igreja em qualquer contexto. Como foi no primeiro século, perseguida pelo Império Romano, sendo morta, sendo trucidada, sendo decapitada, sendo crucificada. Tinha que ser igreja. Está vivendo numa realidade de Alice nos Países das Maravilhas, está tudo favorável. Que isso não seja um empecilho para que ela seja fiel igreja, em todos os contextos. Não há organismo na terra do qual Deus espere tanto como a igreja. E também não existe entidade no mundo que tenha, ou que tanto tenha recebido de Deus como ela. Os favores que Deus concedeu à igreja são de tal ordem, as promessas são tão reais, a proteção é tão eficiente, que nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, quem é o governo que vai prevalecer? Quem é o órgão que vai prevalecer? Executivo, legislativo, judiciário, organização não governamental, empresa, CPF, CNPJ que tenha? Irmãos, ele prometeu que nem o inferno vai parar o avanço da igreja. O apóstolo já nos informara que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos. Não estamos vivendo nada que não foi profetizado, que não nos fora alertado. E é sabido por todos que o império das trevas tem usado de múltiplas estratégias para tirar o ímpeto da igreja. Ou seja, há uma ação demoníaca no interior da igreja para arrefecer o desejo missionário, para esfriar o ardor missionário, para nos engessar,
para nos amoldar ao sistema desse mundo. Há uma ação no mundo, tá claro, tá escancarado, tá visível, mas às vezes a gente não percebe que há uma ação também dentro da igreja, para diminuir o fervor, o ânimo, o entusiasmo, o comprometimento. E aí, irmãos, a igreja está mais propensa a morrer, não pelos fatores externos, mas pelos fatores internos. A igreja está mais propensa a fracassar, não pelas ameaças externas, mas pelo comodismo interno. O maior perigo está dentro. E Paulo disse sobre isso, que nos últimos tempos seria marcado por quê? Por homens amantes de si mesmo, que vivem em busca desenfreada pelo poder e por manter-se no poder, enfraquecimento das organizações eclesiásticas, corrida desesperada pelo crescimento a qualquer custo. Quantas igrejas, nesse desejo desenfreado de aumentar os números, estão negociando valores inegociáveis, estão pregando o evangelho água com açúcar, não o evangelho da cruz, não o evangelho da Bíblia, mas o evangelho light, diet, o coach, o evangelho da prosperidade, da vitória, do receba e etc. Para quê? Para atrair pessoas. Isso é mais perigoso do que as perseguições externas. Que mais? Adulteração da mensagem cristocêntrica e pela implantação de mensagens antropocêntricas. Olha isso, é mais perigoso do que perseguição. Mais perigoso do que a igreja sofrer a perseguição do mundo é a igreja tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. Tirar a mensagem cristocêntrica do púlpito e colocar uma mensagem antropocêntrica no púlpito. O diabo não precisa perseguir uma igreja que já decidiu por colocar Jesus para fora, irmão. O diabo não precisa empregar esforço algum por tentar parar uma marcha, ou a marcha de uma igreja que não está caminhando para o céu. Já colocou Jesus para fora. Temos que ficar atentos a esta triste realidade. A igreja, porém, marcha firme e constante, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sabendo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar, pois ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Nós trouxemos aqui alguns versículos misturando-os, para contextualizar. Ao fecharmos mais um ciclo da história, é razoável refletirmos sobre o papel que desempenhamos nessa tríplice missão. Lembrando, adorar, nosso compromisso com Deus, edificação, nosso compromisso com os irmãos, e evangelização, nosso compromisso com o mundo. Então, nós, fechando esse ciclo, nós temos que refletir sobre o papel que estamos desempenhando nessa tríplice missão, mais especificamente sobre a evangelização. Na prestação de contas ao Pai, Jesus deixa claro que dos que me deste, nenhum deles se perdeu. Jesus foi enviado pelo Pai, foi um missionário. Quando ele volta, ele presta contas. E ele diz: Pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. E agora Jesus envia a igreja vai voltar e prestar conta com eles. E aí? O que nós teremos a dizer? Não será este o tempo de a igreja brasileira utilizar a riqueza e talentos recebidos de Deus e tornar-se protagonista na evangelização mundial, ao invés de utilizar tais predicados para deleite e vaidade pessoal? Lembremos que a prova das nossas afirmações é o testemunho da história. Quem vai julgar a igreja de hoje, se Jesus não voltar nos próximos 10, 20, 30 anos? Imagine, irmãos, que igreja nós vamos deixar aí para as futuras gerações? Nós somos resultados da igreja de 10, 20 anos atrás.
E nós vamos deixar a igreja para a futura geração. Que igreja? Quais os referenciais? O que a história lá na frente vai dizer da igreja, que somos nós hoje? Como nós hoje fazemos uma análise histórica da igreja primitiva, fazemos uma análise histórica da igreja da Reforma Protestante, fazemos uma análise histórica da igreja dos grandes movimentos de avivamento, John Wesley, George Whitefield, etc., da igreja do início do século passado, lá nos Estados Unidos, o avivamento da Rua Azusa, atravessa aqui para a América do Sul, Belém do Pará, a origem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós fazemos uma análise da igreja histórica no passado. Alguém vai analisar. Se Jesus não vier, nas próximas décadas, alguém vai dizer alguma coisa sobre nós. O que será? O que será? Para nós fecharmos aí então o capítulo da igreja e a missão, fazer um resumo aí da vocação da igreja. Lembrando, antes de mais nada, que a vocação da igreja, ela é divina. A natureza da igreja é divina. E a natureza da igreja é missionária. A igreja é missionária em sua própria natureza. Deus a elegeu para que os perdidos conheçam a Jesus e sejam salvos. Sua vocação está demarcada pelos princípios da palavra de Deus. Quer dizer, sua missão neste mundo é a realidade essencial de sua existência na terra, pois ela existe exclusivamente para adorar e servir a Deus. À igreja compete levar a preciosa semente a todas as nações ou etnias. Seguem-se aí as referências bíblicas. Portanto, é preciso considerar que a evangelização local e mundial ainda é o âmago, o coração, o centro da vocação, missão da igreja. Ela é a própria razão de ser da igreja. A igreja só está aqui porque ainda há muito o que fazer. Como Jesus, olhou e disse: olha, tem muito trabalho, o Pai precisa enviar. E aí depois, aos seus discípulos, transforma-os em apóstolos e os envia. A igreja precisa cumprir a sua missão, precisa levar a mensagem do Evangelho. Jesus conta com a igreja, investiu a igreja desta responsabilidade, autoridade. O seu Espírito foi dado à igreja para que cumpra essa missão. Não perca nunca de vista, irmãos. Nós às vezes nos perdemos, e aqui não é uma crítica apenas crítica pela crítica, não, é uma crítica para que a gente faça uma reflexão. Às vezes nós nos perdemos nas nossas programações, e aqui diz alguém que participa de muitas, como promotor, lideramos uma igreja, então promovemos eventos, festividades, cultos festivos, ações de graça, festa do ciclo de oração, festa dos jovens, festa do departamento A, B ou C, das crianças e tal. Promovemos eventos. E eu participo de eventos também, convidado para pregar na festa tal, aqui, ali, lá, colar, em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, em outro país. Eventos promovidos pela igreja, para a igreja, pela igreja, para a igreja. Raramente, infelizmente, os nossos eventos têm alguma ressonância para além da igreja. Raramente. A gente encerra os nossos eventos com resultados de conversões, de salvação, de pessoas aptas para seguir o discipulado, descer as águas, etc, etc. Não é uma crítica só pela crítica. Precisamos, sim, para cumprir o papel da igreja para com a igreja. Eu não disse que a igreja tem uma missão para com a igreja? A igreja tem uma missão para com Deus, adoração. A igreja tem uma missão para com a igreja, edificação. Mas se a gente ficar muito envolvido nessas duas missões, a evangelização
Então essa semana nós temos um evento, termina essa, já tem outro, termina o outro, já tem outro, já tem outro, já tem outro. E às vezes, irmão, é dificuldade para achar uma brecha no calendário anual para evangelizar, para atender a responsabilidade com relação ao mundo. A gente tem um compromisso aqui, ali, lá, colar e tal. Quando encerra um, já tem que pensar no outro, o outro já tem que projetar o outro, e a gente vai girando em torno de nós. A gente cumpre a missão com Deus, adora, a gente cumpre a missão entre nós, edificação, mas está faltando alguma coisa aí, não está não? Que não pode ser relegado a último plano, se der tempo, ou como eu já disse, não, isso aí é responsabilidade de um grupo, de um departamento, isso aí é com eles. É preciso considerar que a evangelização local e mundial ainda é o âmago da vocação missão da igreja, ela é a própria razão de ser da igreja. Sua missão é compensadora, pois o próprio Deus está no comando. Não se trata de uma incumbência eclesiástica e institucional, mas uma realidade fundamental de nossa vida. Missão não é uma responsabilidade de obreiros, não é eclesiástica, não é institucional, não é um departamento, não é uma agência missionária. Nós ajudamos a agência missionária A, a agência missionária B, para cumprir a nossa missão. Nós, igreja X, enviamos dinheiro para a agência missionária A, B ou C, para que ela faça o que a gente tinha que fazer. Como a gente não quer fazer, vamos pagar para alguém fazer por nós. Não estou tratando assim de forma simplória o envio do dinheiro como se fosse. É porque na cabeça de alguns é isso mesmo, é pagar a outros, é terceirizar a responsabilidade. Quando na verdade a gente tem que ajudar, sustentar, enviar e fazer ao mesmo tempo, isso é simultâneo. Eu ajudo alguém que está indo para lá enquanto eu estou indo para cá. Eu estou investindo em alguém que está pregando lá enquanto eu prego aqui. Isso é simultâneo. Eu envio alguém para ir aonde eu não posso ir, enquanto eu me responsabilizo aqui com a região que está debaixo da minha jurisdição eclesiástica, por exemplo. Então isso é simultâneo, precisa ser levado dessa forma. Fazer missões não é tarefa imposta às agências missionárias. No dia da prestação de contas, o Senhor Jesus não vai chamar lá agência missionária Ceifa, agência missionária Portas Abertas. É a igreja. Quem vai prestar conta não são as agências missionárias. Vamos por ordem de CNPJ. CNPJ 01/320001 mil contra. É a igreja, irmão, somos nós. Volto a dizer, a gente deve investir nas agências missionárias porque elas vão a lugares que nós não iremos. Óbvio que vai ser levado em consideração. O nosso sustento via agência missionária, o nosso sustento de obreiros, de missionários que estão na África, na Índia, na China, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, em Minas Gerais, no Amazonas, no interior do nosso próprio estado, em alguma região difícil. Mas isso não significa que nós estamos livres da nossa responsabilidade de ser missionário também aonde o Senhor nos colocou. Não é tarefa imposta às agências missionárias. Pelo contrário, é uma vocação, missão dada primeiramente à igreja local. A igreja de Antioquia reconheceu esta verdade ao enviar os primeiros missionários. As agências de missões são parceiras das igrejas. Por isso, a igreja deve caminhar por este mundo cumprindo o seu papel de ser sal da terra e luz para todos os povos. Um outro ponto, a vocação da igreja é atemporal. Está para além do tempo, não está circunscrito ao tempo. A vocação da igreja no sentido de fazer missões ou transpor as barreiras geográficas, sociais e culturais, perpassa o tempo de sua existência. Ou seja,
Começa com a promessa implícita no plano de Deus para a redenção da humanidade, registrada em Gênesis: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Este texto é uma profecia do conflito espiritual entre Jesus, semente da mulher, e Satanás e seus demônios, semente da serpente. Os estudiosos chamam esta passagem de proto-evangelho, porque é a primeira referência bíblica alusiva ao nascimento, morte, crucificação e vitória de Jesus sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte para salvar o perdido, conforme Lucas 19:10. É o prenúncio do evangelho a ser pregado aos povos. É o discurso de Deus sobre missões. Em Gênesis 12, temos um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento sobre o propósito divino de redimir e salvar a humanidade por meio da chamada de Abraão. Da família de Abraão surgiria uma nação escolhida, Israel, para que os outros povos conhecessem a Deus. Dessa grande nação viria Jesus, da descendência de Davi, o Salvador do mundo, em cumprimento à profecia de Gênesis 3,15. Dessa forma, Abraão cumpriu cabalmente sua missão. Israel, por sua vez, foi instrumento de Deus no palco da vinda de Jesus a este mundo, e os profetas tiveram participação especial neste grande empreendimento. O tempo passou, as profecias se cumpriram, a missão continuou com a igreja primitiva, que legou à igreja da atualidade a continuidade da vocação-missão de pregar as boas novas a todos os povos da terra. A vocação da igreja, além de ser divina, Deus conta com a igreja, ela também é atemporal. Independe. Mas isso era lá na igreja primitiva, isso era lá como uns, né, cessacionistas, não é sensacionalista, não é cessacionista, de cessar, que pregam que os dons espirituais foram dados à igreja primitiva para que ela pudesse crescer, como se a igreja primitiva precisasse e nós não precisássemos desse poder. A igreja primitiva precisasse da unção e nós não precisássemos dessa unção. Tal qual a igreja precisou, irmão, de poder para começar, eu creio que muito mais poder precisa a igreja para terminar a sua tarefa. E também digo que, dentro da experiência bíblica, nós não vemos Deus começar grande e terminar pequeno. Na verdade, é sempre de forma evolutiva, crescente. Começou pequeno e foi aumentando. Nós não podemos esperar que Deus tenha feito muito mais no começo e faça muito menos no final. Nós temos que acreditar que o que Deus fez no começo, Ele está e quer, pelo menos Ele quer, deseja fazer cada vez mais até o final da trajetória da igreja na terra. A questão é, o Senhor conta nesse tempo do fim com pessoas da estirpe, daquelas que figuravam o quadro da igreja primitiva. O problema, óbvio, não está em Deus, o problema está naqueles que fazem parte da igreja. Se o Senhor encontrar Pedro, Paulo, Tiago, João, pessoas com aquela disposição, empenho, entusiasmo, dedicação, entrega, renúncia, Deus vai fazer coisas extraordinárias para a igreja cumprir o seu papel na terra. Ela começou extraordinariamente e ela vai terminar extraordinariamente. Precisamos acreditar assim e nos dispor para que sejamos parte, né, dessa história bela da igreja até o seu desfecho. É o ápice, é o momento final, é o momento de ser levado ao encontro do noivo, né? O casamento é aquele momento áureo. A igreja precisa ser vibrante, a igreja do fim, poderosa, cheia do Espírito Santo, ungida, realizando milagres, vencendo as barreiras, transpondo obstáculos, cumprindo a sua missão para a glória de Deus. Quem concorda, irmãos? Faz barulho aí para eu saber que você está vivo. Amém? Glória a Deus. Nossa aula hoje vai ser mais resumida. Nós vamos encerrar aqui e depois da oração, dando aqui o término, eu explicarei
o porquê de nós estarmos encerrando mais cedo. Por hora, agradeço a todos que vieram, que ouviram aí a nossa introdução e o primeiro capítulo, e peço agora que se coloque sobre os pés para nós orarmos e fecharmos aqui a aula, encerrarmos aqui a nossa videoaula. E aí depois da bênção se aguardem um pouquinho. Santo Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez esta noite, por darmos início a esta aula tão importante, que vai nos falar, começou a nos falar e continuará nos falando sobre a nossa missão, a nossa responsabilidade enquanto igreja. Nós somos conscientes de que podemos e devemos fazer muito mais do que temos feito para o Senhor. Haja vista o que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Desperta a tua igreja cada vez mais para que possa cumprir com galhardia a sua missão, para que possa buscar a unção, o poder, a virtude do Espírito Santo para levar a tua palavra até os confins da terra. Que não sejamos indolentes, dormentes, dispersos, distraídos, que as coisas que ocorrem ao nosso redor não tirem o foco da nossa responsabilidade como igreja no tempo do fim. Nos levanta, ó Pai, como uma igreja poderosa para cumprir a missão no tempo final. Nos dispomos, nos apresentamos e queremos ser, ó Deus, usados de uma forma poderosa para a glória do Teu nome. Assim a Ti oramos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém.